Olá, queridos, a paz do Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e estamos nas nossas aulas da lição bíblica de escola dominical. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 7, do dia 15 de agosto de 2021. Estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2021 o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Estamos aprendendo com o exemplo de Israel, que Deus permanece fiel. Estudaremos na aula de hoje a lição com o título O Ministério de Eliseu. O ministério de Eliseu, que como falamos na aula passada, foi um ministério grandioso, foi um ministério que ocorreu o dobro de milagres que aconteceu no ministério de Elias. Nós aprendemos que o ministério de Eliseu foi um ministério marcado por milagres. Milagres. O ministério de Elias foi um ministério marcado por muito poder. Fogo sempre descendo. No ministério de Eliseu, nós vemos milagres acontecendo, diversos milagres. E milagres fazem parte da nossa vida cristã. O nosso desejo é que Deus continue fazendo milagres e que nós vejamos mais milagres de Deus em nosso tempo. O nosso texto áureo está em 2 Reis, capítulo 3, e o versículo 11, e diz o seguinte: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Ou seja, lavava água sobre as mãos, jogava água sobre as mãos de Elias, ajudava Elias a lavar as suas mãos. Eliseu era servo de Elias, e ele era reconhecido assim, e era honroso para Eliseu. Hoje parece que tem algumas coisas sendo mudadas, né? Hoje, se alguém fala, fulano de tal, o Anderson é servo de fulano de tal. Fala, que servo de fulano o quê, meu irmão? Sou servo de ninguém, não, rapaz. Fica lavando mão dos outros, não, entendeu? Eu que sou o cara, eu que sou o forte do negócio. Não. Eliseu faz o dobro de milagres de Elias, mas ele não se incomodava de ser reconhecido como aquele que deitava água, jogava água sobre as mãos de Elias, para que Elias lavasse as suas mãos. Que nós tenhamos o privilégio de lavar as mãos dos nossos irmãos, servir as pessoas, ser servo de alguém. Verdade prática, Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo, mas no nosso meio não acontece milagres. Acontece. Não há uma exploração disso, não é? Porque o que acontece com algumas denominações na mídia é que eles exploram isso. E a gente tem a impressão que aquilo está acontecendo um número enorme de milagres, e às vezes nem está acontecendo. Existe uma exploração, e uma exploração espúria. Uma exploração totalmente errada disso. Mas Deus continua operando milagres na nossa vida. Eu tenho certeza que você que nos ouve já experimentou milagres de Deus. Eu já experimentei milagres de Deus na minha vida. A minha família, as pessoas que estão à minha volta, a igreja que eu congrego, nós vemos milagres acontecerem todos os dias. É claro que nós queremos ver sempre mais milagres, e nós cremos que o nosso Deus é um Deus que continua fazendo milagres. Ponto central da nossa lição. Deus é poderoso e usa seus filhos para a realização de milagres. Isso é lindo. Quem realiza um milagre? Deus. Mas quem Deus usa para realizar os milagres? Os seus filhos, que somos nós. E nós precisamos ter a seguinte consciência: não sou eu que estou fazendo. O milagre não é para o meu enobrecimento, para o meu engrandecimento, para a minha arrogância. O milagre é para que o nome do Senhor seja glorificado, porque é Ele quem está operando o milagre através de mim. Não é um poder que eu tenho, é um poder que está em mim, mas pertence a Deus. Que o Senhor possa esclarecer isso todos os dias na nossa mente. Cada milagre que Ele opera, através de nós, deve glorificar o seu nome. Às vezes dá ibope para a gente? Dá. É claro que a gente não
não vai negar isso aqui, porque seria ser falsário. Ah, olha, aconteceu tal coisa quando fulano de tal estava pregando. Mas isto é porque Deus faz, não somos nós que fazemos. Objetivos da nossa lição. Objetivo geral: destacar alguns milagres de Eliseu como confirmação de seu ministério profético. Alguns milagres como confirmação de seu ministério profético. Objetivos específicos. Primeiro, evidenciar que o Senhor zela por seu povo. Segundo, demonstrar a fé e a confiança da viúva de Sarepta. E terceiro, realizar o ato de fé, sinalizar o ato de fé de Eliseu. Sinalizar o ato de fé de Eliseu. Vamos à frente. Leitura bíblica em classe. 2 Reis, capítulo 3. Deixa eu citar, né? Toda a leitura bíblica em classe está aí. 2 Reis, capítulo 3, versículos 5, e do versículo 9 ao 11, versículos 14 ao 18, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, versículo 38 ao 41. Vamos ao capítulo 3 de 2 Reis. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra Israel. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que o seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja face estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Eliseu está falando aqui com o rei de Israel, se não me falha, Jorão, rei de Israel, porque ele havia se comprometido, ele havia pecado, e aí Eliseu disse: olha, se não fosse Josafá, eu respeito aqui a presença do rei Josafá, que era verdadeiramente homem de Deus. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse assim, o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia o vale se encherá de tanta água que bebereis, vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregarei ele, os moabitas, nas vossas mãos. E uma das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou.
Não diz que o azeite cessou, acabou. O azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, um saiu ao campo e apanhou ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntias, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conhecia. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram, homem de Deus, a morte na panela, não puderam comer. Porém ele disse, trazei-me, pois, farinha, e deitou-a na panela e disse, tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. A leitura bíblica em classe nos mostra 3 dos milagres de Eliseu. Primeiro, quando o rei que pagava impostos, o rei dos Moabitas, que pagava imposto para Israel, depois da morte de Acabe, que o seu filho Jorão começou a reinar no seu lugar, deixou de pagar imposto. E Jorão resolveu guerrear contra esse rei. E ele chamou Josafá, que reinava no Reino do Sul, para ir com ele à batalha. E eles foram à batalha e o rei de Edom também foi. A Bíblia diz que eles caminharam 7 dias, chegaram no vale e não tinha água. E Jorão começou a chorar, dizendo, Deus trouxe esses 3 reis para morrer neste vale. E Eliseu foi chamado e houve um milagre naquele dia. Não houve chuva, eles não sentiram vento e o vale se encheu de água. Depois, a viúva que foi até Eliseu, porque o marido havia morrido, e ela disse, meu marido servia ao Senhor e era teu servo. Ele morreu e deixou uma dívida e os credores chegaram a levar os meus 2 filhos para pagar a dívida. E Eliseu então disse à mulher, o que eu vou te fazer? O que é que você tem em casa? Tem um pouquinho de azeite numa botija. E ele diz, então pede vasos emprestados. E Deus multiplicou o azeite daquela mulher. Um milagre realizado por Eliseu. E o terceiro milagre descrito no texto foi quando os filhos dos profetas precisavam comer. Eliseu mandou um dos servos fazerem um caldo para eles comerem. E ele colocou ervas bravas, ervas venenosas na panela. E Eliseu jogou uma farinha e disse, pronto, não tem morte mais. Fez um milagre de forma simples. O que nós vemos é que Eliseu realmente foi usado por Deus para fazer grandes milagres. E baseado nesse contexto, é a partir deste contexto que nós estamos estudando a lição de hoje para falar sobre o ministério de Eliseu. Primeiro ponto, Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Primeiro parágrafo, reis bons e maus. O nosso comentarista nos coloca o seguinte, essa distinção entre bons, e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino, ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Então aqui nós temos, na descrição desse texto, Jorão, complicado, o rei de Edom também era um rei complicado, mas havia ali Josafá, um homem temente a Deus. Ser bom ali não era tão somente a forma como administrava, não, era a sua própria comunhão com Deus. O rei, como eu já disse e repito, deveria liderar o povo conforme a vontade de Deus. Ele deveria ser um governante para trazer bênção sobre a vida do povo. E o nosso comentarista vai nos colocar no segundo parágrafo que 3 reis aqui foram à guerra. 3 reis foram à guerra. O primeiro, Jorão, filho de Acabe.
O segundo, Josafá. E o terceiro, o rei de Edom. Jorão, um rei reprovado por Deus. Josafá, considerado um excelente monarca, em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus. Tem uma passagem linda que envolve Josafá, que está em 2 Crônicas, capítulo 20, quando três povos se levantaram para guerrear contra ele. Para mim, neste ponto, Deus teve misericórdia de Josafá aqui por causa da sua fidelidade. Mas Josafá não deveria se unir para guerrear com Jorão contra o rei de Moabe, contra os moabitas. É claro que eu entendo essa decisão de Josafá, porque eram irmãos, né? Josafá reinava no reino do sul e Jorão no reino do norte. Então ele está guerreando juntamente com o povo de Israel. E Deus até permitiu que ele fosse por isso. Mas nós precisamos ter cuidado em que guerra entramos, em quais guerras entramos. Precisamos ter cuidado, porque às vezes entramos em guerras que não são nossas e corremos o risco de perder a nossa vida. Este é um ensino magnífico que nós precisamos aprender. Cuidado com as guerras que você resolve lutar. Tem guerras que não são tuas. Tem guerras que não são tuas. A misericórdia de Deus chegou e Josafá recebeu um grande livramento. Deus fez aqui, Eliseu, né? Deus fez através de Eliseu, fica melhor colocado assim. Deus fez através de Eliseu um grande milagre. Mas cuidado com as guerras que você resolve lutar. Cuidado. Outra coisa que o comentarista nos coloca aqui, de forma brilhante, é que o que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel, ao rei Acabe. E com a morte de Acabe, eles disseram, chega, não vamos pagar mais impostos. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente.
Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. A predição de Eliseu se cumpriu. A predição de Eliseu se cumpriu. Ele disse, vocês não verão chuva, não sentirão o vento, mas o Senhor vai encher este vale de água. E isto ainda é pouco para o Senhor. Também entregarei os moabitas nas vossas mãos. A Bíblia diz que no outro dia pela manhã, o vale estava tão cheio de água que os moabitas olharam para o vale. De acordo com os estudiosos, os raios ultravioletas do sol incidiam na água e os moabitas olharam para aquele vale cheio de água e eles viram o vale como um vale de sangue. E eles desceram tranquilamente pensando, bem, estavam reunidos ali rei do norte, rei do sul e o rei de Edom. Eles se revoltaram entre eles, mataram uns aos outros, desceram tranquilos dizendo, nós vamos só tomar o despojo. E quando eles chegaram, sem que eles percebessem, eles foram pegos de surpresa, na verdade. Judá, Israel e Edom, que estavam unidos, se levantaram e guerrearam contra Moabe e venceu os moabitas. Eu já preguei sobre esta passagem e eu disse o seguinte, aquilo que para os inimigos representa morte, para o povo de Deus é vida. Enquanto Moabe olhava para o vale e achava que o vale estava cheio de sangue, que representava a morte, na verdade o vale estava cheio de água, que representa a vida. E o povo de Deus pôde vencer de forma maravilhosa. Glórias a Jesus. Segundo ponto da lição. Eliseu aumenta o azeite da viúva. A viúva foi ao profeta em nome do seu marido. Sabe qual é a primeira coisa que eu aprendo com esta passagem? O nosso nome fala mesmo depois da nossa morte. O nosso nome fala mesmo depois da nossa morte. Assim como um nome ruim, se alguém perguntar, você é filho de fulano de tal? Nosso Deus. Meu Deus do céu. Deixa para lá, deixa para lá. Assim como o nosso nome fala negativamente até depois da nossa morte, o nosso nome fala positivamente até depois da nossa morte também. A viúva foi até Eliseu e disse, olha, o meu marido servia ao Senhor e ele era teu servo. E ela foi por quê? Porque as viúvas tinham uma situação complicada. As viúvas nos tempos bíblicos, elas dependiam do sustento dos maridos. Elas dependiam do sustento, que o marido promovesse o seu sustento. Quando o marido morria, elas dependiam dos filhos. E nesse caso, o marido morreu, deixou uma dívida e os filhos não tinham condição de prover o sustento, de se tornarem arrimos de família. Mas aquela mulher era casada com um servo de Deus. Olha, fica aqui uma recomendação aos jovens solteiros que ainda não casaram. Minha filha, escolha casar com um homem de Deus, porque mesmo diante de dificuldades em que ele não esteja presente, a provisão de Deus virá para a tua vida. Meu filho, resolva casar com uma mulher de Deus, porque mesmo quando você não estiver presente, como é o caso dessa viúva, ela sabe a quem recorrer, ela sabe onde buscar ajuda, ela sabe onde buscar o socorro. Muito bom. Cuidado. Segundo parágrafo do segundo ponto. Uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar um milagre. E o nosso comentarista coloca o seguinte, a ordem era derramar em cada vasilha disponível o pouco azeite que possuía e pô-las à parte, à medida que ficassem cheias. Eu fiz a seguinte anotação aqui. A viúva tomou vasilhas em abundância para um milagre que ainda não existia. Imagine se aquela mulher acreditasse, mas não cresce. Mais ou menos, talvez, quem sabe. E ela fosse lá e tomasse só algumas vasilhas. A extensão do milagre dependia de quantas vasilhas ela tomasse emprestada. Ela tomou muitas vasilhas para um milagre que ainda não havia acontecido.
Você sabia que muitas vezes a grandeza e a extensão do milagre que Deus vai operar na nossa vida depende da nossa atitude? Para Deus não existe milagre pequeno ou milagre grande. Para nós, sim. Para Deus, não. Para Deus, sempre milagre. A extensão e a grandeza do milagre depende da nossa atitude. Deus ia fazer. Aquela mulher tomou muitas vasilhas e ela encheu todas as vasilhas. Aprenda, teve me falha a memória agora, o nome de um missionário, um dos grandes homens, não sei se é Jonathan Edwards, que diz o seguinte: espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. O problema, muitas vezes, da nossa geração é que a gente espera grandes coisas de Deus, mas não quer fazer grandes coisas para Deus. Repito, muitas vezes, a extensão e a grandeza do milagre depende da nossa atitude, porque Deus vai fazer o milagre. Terceiro parágrafo: fé, obediência e família unida. Isso aqui, ó, que eu achei maravilhoso o tópico, né? O título deste parágrafo aqui, ó. Fé, obediência e família unida. O milagre deveria acontecer na intimidade da família. Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Sabe por que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado? Eu coloquei aqui ó, que isso retrata o Éden. Adão e a sua família estavam no Éden. Adão e Eva, família, estavam no Éden em torno de um ideal sagrado. Como é precioso quando a família inteira entende isso. Estarmos unidos, agrupados por um ideal sagrado. Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. A minha oração é que Deus faça com que a nossa família esteja sempre unida em torno de um ideal sagrado. Terceiro ponto da nossa lição: a morte que havia na panela. A escola de profetas. Havia uma escola de profetas em Betel, Jericó e Gilgal. Um dia depois eu vou pregar sobre isso aqui, ó. Betel, a casa de Deus. Havia uma escola de profeta. Jericó, o lugar que foi destruído, havia uma escola de profeta. Gilgal, o lugar da adoração, havia uma escola de profeta. Eu vou falar na aula igual alguns pregadores fazem, ó, pega aí, pega aí. Eu não falo isso quando eu prego, brincadeira. Mas Betel, a casa de Deus, olha, havia uma escola de profeta. É preciso haver uma escola de profeta na casa de Deus. É preciso haver uma escola de profeta no lugar que foi destruído, Jericó. Eu tenho Jericó como lugar da vergonha. Um dia eu falo para vocês o porquê disso. E é preciso haver uma escola de profeta no lugar da adoração. É preciso haver uma escola de profeta em Betel, na casa de Deus. Uma escola de profeta no lugar da vergonha. E uma escola de profeta no lugar da adoração. Eu vou pregar sobre isso, gente. E te sugiro estudar e pregar também sobre isso. Quais os resultados de uma escola de profeta na casa de Deus, no lugar da vergonha e no lugar da adoração? Glórias a Deus. Mas vou pregar mesmo sobre isso. Segundo parágrafo, eu até anotei na minha revista aqui, ó, ver depois, que eu vou pregar sobre isso. Segundo parágrafo desse terceiro ponto: a morte na panela. A morte na panela. Alguém gritou: a morte na panela. Eu fico pensando o seguinte: por que esse camarada colocou essas ervas na panela se ele não conhecia essas ervas? Ah, tudo bem, ele não fez isso de forma intencional, ok. Mas isso aqui é um perigo de quando nós procuramos, quando nós comemos aquilo que não conhecemos. Ó,
Fica a dica, hein? Quando nós colocamos na panela para servir ao povo aquilo que a gente não conhece. Se ele não conhecia, se ele era inexperiente, que ele não pegasse. É preciso, e é um ensino de Deus para a nossa vida isso aqui, é preciso servir ao povo somente aquilo que nós conhecemos, que nós já comemos. Mas ainda bem, é que é um outro aprendizado, que alguém gritou, tem morte na panela. Porque, infelizmente, tem muitos lugares hoje que a morte está na panela e não aparece ninguém para gritar. Não aparece ninguém para dizer que a morte está lá. Né? Ainda bem que alguém gritou, e glórias a Jesus, que lá tinha um homem de Deus, Eliseu, para que o povo não fosse destruído. O que eu aprendo com isso? Farinha, quando Eliseu coloca farinha, eu aprendo que farinha era o alimento que tinha e não comprometeria a refeição. Isso aqui é lindo, é um aprendizado que eu tenho nessa história, nessa narrativa bíblica também. Eliseu não coloca na panela aquilo que vai mudar o gosto da refeição. A gente sabe que a farinha, ela não compromete a refeição. Ela não compromete a refeição, não é? E é claro que a farinha lá não era essa farofa que a gente tem hoje com diversos gostos e tudo. Era a farinha. A farinha não comprometeria a refeição. Ou seja, Eliseu faz um milagre e promove um livramento sem comprometer a refeição. Na conclusão, nós aprendemos que nos 3 milagres apresentados nesta lição, percebe-se que aconteceram mediante iniciativa e trabalho humano. Isso aqui, ó, é o que eu disse algumas aulas atrás, que eu chamo de fé produtiva. E eu disse agora há pouco que muitas vezes a extensão e a grandeza do milagre que Deus vai fazer na nossa vida e que Deus faz na nossa vida depende da nossa atitude e não somente daquilo que Deus pode fazer. O que você está esperando? Deus quer fazer um grande milagre na sua vida. E é que esses milagres partiram de uma iniciativa ou de um trabalho humano. Que esta iniciativa seja presente na sua vida hoje e que você experimente um grande milagre de Deus. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.